Pessoal, meu nome é Guilherme Guida. Eu estou hoje especificamente aqui para tratar do meu projeto, do nosso projeto Redação Nota 20, PR20. Antes de mais nada, eu peço a você que não se esqueça, de me seguir no Instagram, Guilherme Guida Concursos. Lá também vai ter muita coisa interessante sobre o concurso do MPRJ, que é o nosso foco atual. E também não deixar de dar o like, de se inscrever no meu canal e compartilhar, que isso ajuda muito aí para o nosso crescimento. A gente está fazendo esse trabalho aí que parte dele é gratuita e a gente faz de muito boa vontade e o retorno tem sido muito bom. Eu agradeço muito a todos vocês. Bom, falando do projeto, agora que é o que mais importa, o mais conhecido como Projeto Redação Nota 20, mais conhecido como PR20. O que está acontecendo? Eu já estou com a primeira turma formada, a turma está coesa, a gente trabalha com poucos alunos, para eu poder dar atenção, essa atenção que eu dou, assim, eu ouso dizer que nenhum grande corretor aí de redação vai poder te dar, porque eles têm demandas enormes, eles pegam centenas, milhares às vezes, de redações para corrigir, e isso limita. E a nossa proposta é diferente. A nossa proposta é trabalhar com grupos menores, a preços menores, acessíveis, entendeu? A gente sabe que o concurseiro que está começando, muitas vezes está desempregado ou está num emprego que não paga tão bem. Então vamos assim a análise do... E além disso, antes que eu me esqueça, além do projeto Redação Nota 20, se você quiser fazer parte da próxima turma, que vai começar logo depois do Carnaval, e são só 10 vagas, Infelizmente, devido a todos os motivos que eu expliquei, eu não posso pegar 50 alunos, 30 alunos por enquanto. Eu ainda trabalho sozinho, estou em busca de pessoas para colaboradores, mas ainda não os tenho. Então, em princípio, para o MPRJ, visando técnico, mas também analista, que também vai cair redação, você está convidado a participar desse projeto e caso você queira já reservar o seu lugar, entre em contato comigo no Instagram, no direct, ou entre em contato comigo nos comentários desse vídeo que vai ser postado no YouTube, Você pode... E por último, ainda tem o e-mail, mpriodejaneiro@gmail.com. Você tem essas opções para entrar em contato comigo e dizer, olha, eu quero uma vaga garantida. Vai ser por ordem de chegada. Infelizmente, eu não tenho como oferecer mais vagas no momento. E para aqueles que já estão no nível mais adiantado ou por alguma outra razão decidam por isso, nós também temos o projeto de correção individual de redação. A pessoa manda a redação para mim, eu corrijo. Eu tenho certeza também que é o melhor preço e a melhor qualidade, no sentido de atenção que você vai receber. Você vai receber uma abordagem completa da sua redação, mostrando o que a banca quer. Na verdade, eu vou sugerir a você um tema da FGV, porque no grupo Redação Nota 20 nós só trabalhamos com temas da FGV, porque ele visa ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O pessoal do MPU pode pegar carona nisso também está convidado. Por isso nós vamos ter por base os temas da FGV. Voltando aqui para o projeto, olha como é que a gente trabalha. Você dá uma olhada na tela, certo? Então eu peguei de cara um tema do TJ Ceará de 2019 para técnico judiciário, que foi um tema onde eu passei com nota 20. Eu botei num determinado vídeo do YouTube a minha nota lá. Então eles botam aqui, por exemplo, eu vou dar um resumo de como eu faço isso na aula. Ele tem aqui, você deve produzir um texto dissertativo argumentativo, ou seja, uma redação. Texto argumentativo é um texto em que você opina, mas de forma impessoal. Jamais vai usar nós, eu, acho que, nós deveríamos fazer, a sociedade, nós, a sociedade, não. É um texto impessoal, é um texto sem viés, sem radicalismos. Você pode criticar positiva ou negativamente alguém ou algum ponto da proposta, mas de maneira polida, certo? De maneira racional, como um acadêmico faria, certo? Você não precisa ser um doutor no assunto, eles vão botar um tema de atualidades. Falando nisso, nós abordamos, e vocês vão ver daqui a pouco também, muita coisa de atualidade no nosso material da turma de redação, porque é essencial o cara ter repertório de argumentos de autoridade,
citar a Constituição, citar outras leis que tenham relação com o tema que será proposto. Então, por exemplo, esse tema não foi o tema que eu fiz, tá? Esse tema foi para técnico da área judiciária, eu fiz para a área administrativa. Mas ele trata do paradoxo brasileiro. Esse tema é um tema bem simples, então eu vou pular e vou pegar o tema que eu considero assim mais interessante para falar como eu trabalhei com meus alunos, que é o seguinte: foi o tema que caiu para mim na minha prova, foi o mesmo concurso, tá? Um foi de manhã, o outro foi de tarde. Técnico judiciário, área administrativa. Vocês vão fazer para técnico ministerial, área administrativa. Então veja bem, a FGV ela é muito sucinta, diferente do Sebrasp e de outras bancas. Ela não enche de textos motivadores, ela não enche a sua cabeça com aquela coisa que acaba te confundindo. E a intenção é mais ou menos essa, né? Se você não souber usar bem os textos motivadores. Mas ela é bem simples. Olha aqui, o enunciado se resume a isso. Redação. Você deve produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, no máximo 20 linhas, em língua portuguesa culta. Aí vem o tema. E aí é que está o pulo do gato, tá? Ele diz: o Supremo Tribunal Federal tem seus membros indicados pelo presidente da República. Assim, o ex-presidente Lula indicou Joaquim Barbosa para o cargo, o primeiro negro a ocupar esse posto. O presidente atual, que naquela época, em 2019, era o Jair Bolsonaro, pensa em indicar um evangélico para o tribunal. Por fim, ele acabou indicando, né? Salvo engano, foi a última indicação e nomeação dele. Na sua opinião, quais devem ser os atributos necessários a uma pessoa para que ela se torne membro do STF? Muita gente se perdeu nesse tema, por quê? Porque ele pegou essa última pergunta. Na sua opinião, quais devem ser os atributos? Aí o cara se prendeu a atributos formais para ser ministro do STF, quer ter mais de 35 anos, notório saber jurídico, reputação ilibada, dentre outros, né? Esses são os principais, os que estão na Constituição. Mais de 10 anos de prática jurídica, etc. Né? Lembrando que o membro do STF não precisa ser advogado. Tá? E já existe um caso na história do Brasil em que um médico foi indicado para ministro do STF, porque ele era um cara que sabia muito, isso já foi há muitas décadas atrás, mas ele caiu na sabatina. A sabatina a que o Senado submete o indicado pelo presidente da República, ele foi rejeitado, ele não conseguiu a maioria dos votos. Muito provavelmente por ele ser médico e não ser advogado. Ele sabia mais do que muito grande advogado. O cara sabia muito, a ponto de ter sido indicado. Não foi uma indicação assim, avulsa. Vamos botar um médico, porque não, o cara era foda. Só que tem um corporativismo do meio judiciário, né? E optaram, o Congresso, enfim, o Senado, né, se comunicando lá com as funções essenciais da Justiça e o Judiciário, provavelmente fizeram algum lobby e chutaram esse cara. É só uma curiosidade, tá? Mas que pode servir para depois você dar um Google e pesquisar, pode cair em um tema. E aí eu boto sugestões de assuntos recorrentes em provas discursivas. Esse aqui é o material que eu compartilho na nuvem com meus alunos. Eu estou todo dia atualizando, tá? Então, por exemplo, política, meio ambiente, direitos humanos, você precisa saber esses temas para fazer uma boa redação. Mas voltando ao que eu queria falar, muita gente se perdeu nos atributos necessários. O que a FGV queria é o que ela botou no parágrafo anterior. Ela falou, resumindo, né, para não ler igual o que está escrito, o Lula indicou um negro para o Supremo, para o STF. E o Jair Bolsonaro pensa em indicar um evangélico. As bancas em geral, elas têm um viés de esquerda. Goste você ou não, tem que se acostumar com isso. Então, o que a banca queria aqui, ela não queria que você ficasse expondo, fazendo um texto expositivo sobre quais são os requisitos necessários para ser ministro do Supremo, e etc. e tal. Não, ela queria que você contrastasse essas duas ideias antagônicas. Uma foi a do Lula, de indicar um negro, que é óbvio que foi uma manobra política do Lula. Se o Joaquim Barbosa fosse branco, provavelmente ele não seria indicado, ele procuraria outro afrodescendente, mas enfim, o Joaquim Barbosa realmente tem, né? Ele não é mais
Ele saiu, mas ele tem notório, sabe muito do assunto e por mérito também foi indicado. Mas é óbvio que houve uma jogada aí para a galera política, para a comunidade negra, o que é normal, isso faz parte da política, da diplomacia, etc. Por outro lado, também por uma questão de diplomacia e de relacionamento, de network, né, o Bolsonaro vislumbrou indicar um evangélico. Então, o que a banca queria? Ela queria que você expusesse essas duas ideias, esse contraste entre duas ideias, entre o Lula indicando um negro, o primeiro negro a ocupar a Suprema Corte, porque isso tem repercussões positivas e teve para ele, ele foi bem sucedido nessa estratégia politicamente, e o Bolsonaro, para jogar lá com o grupo dele, que ele tem um grande apoio entre os evangélicos, estava considerando e acabou, né, indicando um membro evangélico para o tribunal. E você sabe que o meio evangélico é muito unido e tem muito poder, mas ele também é muito odiado, até mesmo seria a palavra, ou muita gente não gosta dos evangélicos. Então, a sua função nessa dissertação era contrastar essas duas ideias. Essa foi a dica que eu dei para os meus alunos, porque eu dei o texto, não falei nada e pedi para que eles fizessem. Veio exposição, veio isso, veio aquilo, mas nenhum aluno na primeira, porque foi o primeiro texto deles, cogitou isso daí. Aí depois eu expliquei para eles, olha, o que a banca queria era isso. Eu fiz essa redação, tirei nota 20 e eu joguei com a banca. A banca prefere o Lula, ou pelo menos prefere a atitude que o Lula tomou, a atitude que o Bolsonaro pretendia tomar, eu joguei com isso. Eu peguei, enalteci, sem puxar saquismo, sem exagero, sem radicalismo, a postura do Lula, né? Deixei isso primeiro em contraste na introdução. No primeiro parágrafo, eu enalteci, né, ao longo do desenvolvimento, a postura do Lula, e no segundo parágrafo eu bati, sem ser radical, sem ser extremamente taxativo, mas eu contestei a indicação de um membro evangélico que poderia, no futuro, tomar decisões favoráveis ao seu nicho, que é um nicho específico, religioso, e o Brasil trata-se de um país laico, etc. Tá? Só para você ter uma ideia de como é que funciona, como é que você lê, tá, o enunciado de uma discursiva da FGV. Se fosse o Sebrasco, já poderia vir diferente. Seria outra abordagem. Aí eu boto sugestões de assuntos recorrentes, meio ambiente, eu boto todos os artigos da Constituição que são importantes, que podem ser citados como argumentos, não necessariamente de autoridade, tá? A autoridade é quando você cita uma pessoa especialista no assunto e tal, mas eu chamo também de argumento de autoridade, porque a Constituição é a carta do povo, a carta popular, a carta magna. Então também citar a Constituição conta muito ponto, desde que tenha sentido. Você está citando a Constituição com coerência, com o artigo da Constituição que você citou, o artigo 5º lá, que tem diversos princípios. Já falei sobre isso em vídeos. Não despreze o artigo 5º da Constituição, porque ele vai te servir de base para a prova do MP, ainda que ele não esteja escrito expressamente no edital. Muita gente não vai acreditar no que eu estou falando e vai dançar. Só nisso aí, tá? Nessa parte de direito constitucional. Podendo respingar em administrativo, porque o conteúdo, inclusive, vem junto, o de constitucional e administrativo. Então, a ideia era essa, é criar o quê? O que a gente chama, né, em redação, criar uma dialética. Duas ideias opostas, tese, antítese e, no final, a síntese, que vai ser a conclusão. E a conclusão da redação, no final das contas, ela vai ser a repetição da introdução em forma conclusiva, não com mesmas palavras ipsis literis. Você vai pegar a ideia da introdução e vai reproduzi-la, para parafraseá-la de maneira conclusiva, concordando com o que você disse no começo. A primeira coisa uma das primeiras coisas, ou a primeira, dependendo do corretor, é ele ler a sua introdução e ler a sua conclusão para ver se uma bate com a outra. Dali, se ele achar que foi legal, isso já é muita coisa.
E aí eu fiz esse tema, eu dissertei um tema, nota que eu julgo nota 20, certo? Botei no material, isso está no nosso material. Quem fizer correção avulsa, eu posso até mandar esses meus temas, que são meus, posso mandar para eles. Depois o que eu fiz? Eu percebi que o tema estava grande, porque eu fiz digitando, percebi que ele estava com 37 linhas. Quando você for escrever isso numa folha oficial, que eu recomendo também, que você imprima uma folha oficial de redação da FGV para treinar, não treine em caderno, muito menos caderno de papel sem linha, treine na folha onde você vai escrever no dia da prova. Aí eu botei isso aqui, enxugando o texto para que caiba em 30 linhas manuscritas, escritas à mão. E aí eu peguei o mesmo texto e fui limpando, e fui deixando o que era mais essencial, e o que era secundário eu fui retirando, e aí ele ficou aqui em digitação, né, pelo Word, com 29 linhas. E aí eu volto dando sugestões, falo das funções essenciais da justiça, falo muito sobre, nos nossos encontros, sobre conhecimentos gerais, sobre atualidades, entendeu? Eu tenho um grande repertório sobre isso, já estudei diversos materiais de cursos diferentes, entendeu? Então eu tenho muito repertório. As pessoas estão assimilando muito, estão adorando o curso, e eu convido você mais uma vez, entendeu? Nós vamos abrir uma turma com 10 vagas. Então, seguindo, tem outro texto aqui, eu sugeri que eles fizessem também um texto expositivo, só para treinar a escrita, embora o texto 99,99 vai ser, está escrito no edital, se eu não me engano, redação, então é um texto argumentativo. Você tem que opinar, você tem que se posicionar e você tem que criar uma problemática, ideias opostas ou ideias que juntas formam um corpo que seja solução para um problema social que vai ser proposto. É assim que funciona. E a FGV tem a grande vantagem, apesar da prova de português ser complicadíssima, com aquelas coisas que todo mundo já sabe, todo mundo já comenta, a FGV ela é generosa na redação. Se você entender isso, e muita gente vai fazer a prova e não vai entender. Entendeu? Sabe por quê? Porque o cara vai achar assim, eu tenho que gabaritar a objetiva, que se eu souber tudo que cai na objetiva, eu naturalmente vou tirar uma nota boa na discursiva. Não vai. Tá? No concurso que eu fiz, eu ganhei 30 posições depois da correção da discursiva, com caras que tinham acertado até 3 questões a mais do que eu, e na discursiva que valia 20, os caras tiraram 11, 12, eu tirei 20, eu passei essa galera. 30 ou mais, eu não me lembro bem agora, certo? E aí eu venho para a parte que eu considero assim mais importante para apresentar o projeto para vocês, para a gente não se estender muito, que é isso aqui, tá? Peguei uma aluna aqui, o texto que ela me mandou em PDF está colado no Word, para qualquer um que faça parte do grupo possa acessar o texto dela e ver a minha correção do texto dela. E aí eu uso o Foxit, que é um excelente programa. E aí eu boto, bom dia, Flávio, você redigiu um texto dissertativo expositivo, era para ser dissertativo, entendeu? Mas, no entanto, eu não vou desconsiderar o seu texto como um corretor de banca faria, que ele simplesmente nem vai ler. Quer dizer, ele vai começar a ver que é expositivo, ele não vai corrigir, ele vai dar 0. Vai eliminar a pessoa. No entanto, não. A primeira redação que a pessoa envia para mim, eu vou corrigir. Era para ser dissertativo, mas veio expositivo. Não interessa, eu vou ver qual é o nível de escrita dessa pessoa. E aí eu já vou ter uma noção melhor dela. E esse erro ela não vai cometer nunca mais. Entendeu? E aí eu faço vários comentários. No caso dessa pessoa, eu fiz 7 tópicos, entendeu? Então, por exemplo, eu venho desde evite o artigo indefinido 1/1, pois ele dá caráter de informalidade ao texto, substitua por pronomes definidos, né? O, a, os, as, por exemplo. Recuo no início de cada parágrafo, ele deve ser claro e deve ser proporcional. O corretor ele deve olhar a sua discursiva como um bloco coeso, em que ele vai ver bem delimitados os recuos em cada parágrafo, e que ele vai entender, ele vai ver 4 parágrafos ali, ele já vai saber, provavelmente esse cara está usando a dialética, está usando um parágrafo favorável, outro desfavorável, vai bater no desfavorável, vai enaltecer o favorável e na conclusão vai trazer essa ideia de novo, que já estava na introdução. A ideia é essa. Então eu deixei, só para essa aluna, individualmente eu deixei 8, na verdade, não foram 7.
E aí eu venho com a correção da maneira como a FGV corrige. Parte 1, estrutura textual global. Eu dei a ela 5,5 de 7 pontos possíveis. Aliviei, que era a primeira redação. Progressão textual, tem aqui a nota dela. Parte 2, que é a parte que vale menos, são 6 pontos, se eu não me engano, né? Seleção vocabular, que... Bom, agora não... seleção vocabulário, norma culta. Norma culta vale só 2 pontos e desconta pouquinho cada erro, mas esses evite cometê-los. Aí eu tenho outro aluno aqui, a mesma coisa, você possui bastante conteúdo, entendeu? Consegue formar períodos coerentes e concisos, a coisa dos 5, 6, certo? Aqui ele usou o texto 2, que eu pus 2 textos, pedi que se possível fizessem os 2, ou pelo menos fizessem um. E botei as indicações do seu caso, a maior parte das correções foram de pequenos erros ortográficos e questões de estilo. Tudo isso a gente já está vendo no nosso curso. Lembrando que nossos encontros, duram em média 2 horas. E a gente vai fazer pelo menos 2 por semana. Eu comecei essa turma há pouco tempo, já fizemos 2 encontros, temos mais um na terça-feira. Vai ter semana em que a gente vai fazer 3, então são 6 horas de tirando dúvida no Google Meet e cada um perguntando as suas dúvidas, baseado nas minhas exposições. A mesma coisa, uma segunda correção, estrutura textual global, eu dou a nota da pessoa, abordagem do tema, progressão, certo? Outra aluna, outra correção e assim por diante, entendeu? Mais lá na frente, né? Vou pegar aqui, por exemplo, essa aluna aqui é uma excelente aluna, ela não está aqui, por algum motivo o PDF dela não está colado aqui, eu tenho até que providenciar isso. Mas tem outro aluno aqui também muito bom. Então olha só como é que eu faço a correção ele mandou para mim o PDF, né? E aí, olha, você pode notar os balãozinhos, em cada balãozinho vai ter uma observação. Por exemplo, eu vou clicar nesse aqui, aparece, não está errado, mas, né, faltou um M aqui, mas opte por palavras menores, sempre que possível. Tá? Ele tinha escrito multiculturalista, eu sugeri que ele escrevesse multicultural, até para ganhar espaço. Depois que a pessoa começa, no começo, a pessoa tem dificuldade de escrever 15 linhas ou 10 linhas. Depois que ela começa a pegar a manha, ela passa a ter dificuldade de escrever menos de 30. E aí você vai ter que começar a saber enxugar as suas frases, e usar palavras sinônimas mais curtas, verbos sinônimos mais curtos, e por aí vai. E aí eu corto aqui, mas quando eu corto eu explico porque eu cortei, entendeu? Experimente tal e tal e tal, e dou a ideia para o candidato, para o aluno, né? Então, isso aqui é o PDF dele, né? A gente volta para o Word. Eu já propus um novo tema, também da FGV, que foi do TRF da primeira região. Eles já estão fazendo esse tema, tá? Então, esse é um resumo de como é o nosso trabalho, tá? Na redação nota 20, tá? No projeto redação nota 20, tá bom? PRN20, você pode chamar assim também, tá? Meu nome é Guilherme, eu fui aprovado em 7º lugar no concurso da Defensoria Pública, no último concurso. Atualmente sirvo no fórum aqui, na região aqui de Petrópolis, e trabalho na 2ª Vara Criminal. Eu conto com você, tá? Assista ao vídeo, faça perguntas, deixe seus comentários no direct, ou então no YouTube, ou entre em contato comigo pelo e-mail mpriodejaneiro@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço.